Boa noite, pessoal. Eu sou a professora Ana Paula e na aula de gramática de hoje nós veremos as figuras de linguagem. Mas afinal, o que são figuras de linguagem? Também conhecidas como figuras de estilo, são recursos estilísticos usados com o intuito de oferecer maior ênfase na comunicação e torná-la mais expressiva e bonita. Dentro das figuras de linguagem temos algumas ramificações, são elas: figuras de palavras ou semânticas, figuras de pensamento, figuras de som ou harmonia, figuras de sintaxe ou construção. E, pessoal, dentro dessas figuras de linguagem, dentro desses elementos, temos mais ramificações, que a gente vai ver agora. As figuras de palavras ou semânticas, Dentro delas tem a metáfora, a metonímia, comparação, catacrese, sinestesia, antonomasia e perifrase. Dentro das figuras de pensamentos temos a ironia, a antítese, paradoxo, eufemismo, hipérbole, prosopopeia ou personificação, apóstrofe e gradação. Dentro das figuras de som ou harmonia, temos a aliteração, assonância, onomatopeia, paronomasia. E aqui, gente, nosso foco, de estudo da aula de hoje, de figuras de linguagem, será o ramo das figuras de sintaxe ou construção, tá bem? Aonde elas atuam, Atuação das figuras de sintaxe ou construção. As figuras de sintaxe e construção atuam modificando um período, interferindo assim na estrutura gramatical da frase, visando oferecer maior expressividade ao texto. Elas operam de diversas formas dentro da frase, seja na inversão, repetição ou omissão dos termos. As figuras de sintaxe ou construção são a elipse, o zeugma, hipérbato ou inversão, silepse, assíndeto, polissíndeto, anáfora, anacoluto e o pleonasmo. Nesta aula, conheceremos um pouco das figuras de construção. Nos aprofundaremos principalmente nas segundas figuras, hipérbato, inversão, anáfora e pleonasmo, tá, pessoal? Então, a gente vai ver um pouquinho de cada uma delas, das figuras de sintaxe ou construção, mas nos aprofundaremos mais no hipérbato, inversão, anáfora e pleonasmo. A elipse. Ela acontece quando um termo é omitido, podendo não ter sido mencionado anteriormente, mas é facilmente entendido devido ao contexto em que se encontra. Exemplo: na sala apenas 4 ou 5 convidados. Machado de Assis. Aqui, a gente podemos perceber a omissão do verbo haver, Na sala apenas 4 ou 5 convidados. Zeugma. O zeugma é a omissão de uma palavra já utilizada anteriormente na frase. Aqui a gente tem como exemplo um quadrinho que diz assim: você é um colírio para os meus olhos. Um descongestionante nasal para o meu nariz. O antiácido para o meu estômago. Tem gente que não sabe quando parar. E aqui a zeugma é utilizada na segunda e terceira parte dos quadrinhos. Você é um descongestionante nasal para o meu nariz. Você é um antiácido para o meu estômago. Então, são omitidos, Ele falou ali no primeiro quadrinho ele falou você é, e nos outros dois ele omitiu, A silepse é a concordância com o que se tem em mente e não com o que está escrito. Ela é classificada entre silepse de gênero, silepse de número e silepse de pessoa. Exemplo, aí aqui a gente tem um quadrinho também, da Mafalda. Fiquei sabendo que mais da metade da população mundial somos crianças. Aí ela pergunta, e qual é a vantagem? Agora nenhuma, mas daqui a 30 anos nós é que vamos fazer coisas e ocupar cargos. Nós, as crianças, vamos ter o mundo nas mãos. Aí ela diz assim, cara, daqui a 30 anos não vamos mais ser crianças. O uso
da sinapse da pessoa, em mais da metade da população mundial somos crianças e as crianças vamos ter o mundo nas mãos. O assíndeto atua omitindo os conectivos. Exemplo, a tua raça de aventura quis ter a terra, o céu, o mar. A tua raça quer partir, guerrear, sofrer, vencer, voltar. Esse aqui é um epigrama número 7 da Cecília Meirelles. Então, vocês podem perceber que aqui ela omite o conectivo E, né? O polissíndeto. Já o polissíndeto é o uso repetitivo dos conectivos. Exemplo, mãos ao alto. Se for eleitor, passe a carteira. Se for deputado, passe a mala. Se for professor, passe a cueca. Se for assessor, desculpe. O uso do polissíndeto pela repetição do conectivo se for. Então, ele repete, 3 vezes. Se for, se for, se for. O anacoluto, ele caracteriza-se por pausa brusca no período, alterando a sequência lógica de sua estrutura. Exemplo, anacoluto na linguagem oral. Crianças, como são difíceis de lidar. Anacoluto na literatura. Eu, porque sou mole, você fica abusando. Rubem Braga. O hipérbaton inversão. Seu nome vem do grego e significa transposto ou ao contrário. O hipérbaton inversão acontece quando invertemos bruscamente a ordem direta dos termos de uma oração ou período. A ordem dos termos, a construção usual da língua, segue o seguinte posicionamento: sujeito, mais predicado, mais complemento. Por exemplo, triste ele estava. Na ordem direta, a frase ficaria: ele estava triste. O uso do hipérbato pode comprometer muitas vezes o entendimento ou mesmo gerar ambiguidade. Ele é muito utilizado na literatura e na música, visando auxiliar a rima e a sonoridade dos versos. Hipérbato na música. O hino nacional brasileiro é exemplo notório em que o hipérbato é utilizado muitas vezes. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. Ordem direta do trecho. As margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Ordem direta do trecho. O sol da liberdade brilhou em raios fúlgidos no céu da pátria nesse instante. Hipérbato na literatura. Utilizados com fins estilísticos no intuito de dar maior ênfase ou expressividade à linguagem literária. Cheguei, chegaste, vinhas fadigada, e triste, fadigado, eu vinha. Tinhas alma de sonhos povoada, e alma de sonhos povoada eu tinha. Olavo Bilac. Na ordem direta, o poema de Olavo Bilac ficaria: eu vinha triste, e triste, fadigado. Tinhas alma povoada de sonhos, e eu tinha alma povoada de sonhos. Aqui tem um outro exemplo, pessoal? É de Luís de Camões, aquela triste e leda madrugada, cheia toda de mágoa e de piedade. Enquanto houver no mundo saudade, quero que seja sempre celebrada. Luís de Camões. Na ordem direta, o primeiro verso do soneto de Camões ficaria: aquela madrugada triste e leda. O Mestre Yoda de Guerra nas Estrelas, um filme de Guerra nas Estrelas, ele se comunica geralmente através da hiperbato, E aí aqui fizeram uma tirinha nele, dele falando: muito traiçoeira essa tal de gramática é, fazendo a inversão. E aí aqui tem uma outra tirinha dele, que diz assim: o jeito que eu falo, cair no Enem vai. Hipérbato se chama. Que realmente, pessoal, vai cair, geralmente cai no Enem. A anáfora, também conhecida como repetição, consiste em repetir palavras ou orações com o intuito de enfatizar as mesmas dentro do texto. A anáfora é muito utilizada em música, poesias, poemas e na publicidade. Exemplos: tá na moda, tá na mão, tá na CIA. Publicidade da CIA, loja de vestuário. Acorda Maria é dia de matar formiga, de matar cascavel, de matar estrangeiro, de matar irmão, de matar impulso, de se matar. Carlos Drummond de Andrade. Águas de março, é pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. Tom Jobim.
Pleonasmo. Do latim, o termo pleonasmo significa superabundância. Conhecido também como vício de linguagem, o pleonasmo acrescenta uma informação desnecessária para o discurso, ou seja, de maneira redundante. O pleonasmo é classificado de duas maneiras. O pleonasmo vicioso deve-se evitar, pois empobrece o texto, e o pleonasmo literário, muito utilizado em músicas, poemas e poesias. Aqui nós temos alguns exemplos, né, do pleonasmo vicioso, que é uma plaquinha dizendo proibido barulho sonoro após 22 horas, né? Se é barulho, é sonoro, né? Então, obviamente, é um elemento óbvio que não precisaria ser repetido. Suba para cima, desça para baixo. É outro exemplo, né, que a gente às vezes até usa no nosso cotidiano. Suba para cima, suba para baixo. Se desce, obviamente é para baixo. Se sobe, obviamente é para cima. Adiar para depois, surpresa inesperada, há muito tempo atrás e elo de ligação. O literário, e rir meu riso e derramar meu pranto, Vinícius de Moraes. E ali dançaram tanta dança, Chico Buarque e Vinícius de Moraes. São dois exemplos de pleonasmo na literatura, né, que são usados para dar mais beleza ao texto. Então, a nossa aula era essa, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Que tenham absorvido o conteúdo e até a próxima. Obrigada pela atenção e pela presença de todos.